Olá, amigos do canal do Centro Simone de Beauvoir. Estamos aí com mais um vídeo para falar um pouco mais sobre a filosofia existencial, base da psicologia existencial. Nossa proposta aqui é trazer sempre informações sobre a psicologia existencial para você conhecer melhor as bases dessa psicologia, sobretudo a partir de um filósofo que nos é muito importante, que é Jean-Paul Sartre, que muito contribuiu para a psicologia existencial. E para nós fazermos o nosso vídeo de hoje, eu quero, antes de iniciar, porque vamos falar um pouco sobre Kierkegaard, mas eu quero chamar você aí para curtir, compartilhar, comentar os nossos vídeos aqui no YouTube, para que você possa nos ajudar, né, a divulgar o nosso conteúdo para mais e mais pessoas que queiram conhecer essa psicologia que tem um grande diferencial, um grande potencial e tem sido cada vez mais conhecida no mundo todo. Bom, para falar então sobre Kierkegaard, esse filósofo dinamarquês, e que nos é muito importante porque ele vai influenciar profundamente Jean-Paul Sartre. Quem foi Kierkegaard? Foi um filósofo dinamarquês, como eu já disse, do século XIX, que tem algumas obras importantes que ele escreve, como, por exemplo, o conceito de angústia, o conceito de ironia, o desespero humano, né? Temor e Tremor é um outro livro do Kierkegaard também, um livro importante. E ele era um filósofo que escrevia com pseudônimos, e isso faz com que ele seja bastante peculiar nas suas escritas. E é interessante a gente falar sobre o Kierkegaard e falar sobre o modo como ele influencia profundamente o Sartre, porque o Kierkegaard, na verdade, é o primeiro filósofo da corrente filosófica existencialista. A gente precisa entender o quanto que ele foi importante para toda a filosofia e para toda a psicologia existencial, porque ele é o primeiro a propor a existência como uma questão a ser discutida no campo da filosofia. Para a gente poder entender melhor o Kierkegaard, a gente tem que voltar um pouquinho ao tempo e entender, por exemplo, o século XVIII, o chamado século das luzes, né, do iluminismo, da idade da razão, da racionalidade como centro e o que define o ser humano, que essa é a proposta, né? A racionalidade é aquilo que define a essência humana. E se você pode, inclusive, encontrar hoje, né, essa reflexão bastante iluminista, influenciada pelo iluminismo, dos filósofos do iluminismo, que é a ideia que a gente tem, por exemplo, de quando nós diferenciamos o ser humano dos outros animais e nós dizemos que a diferença é que o ser humano é racional e os outros animais não. Hoje a gente questiona isso, né? Mas é uma reflexão que vem dessa proposta do iluminismo. A definição de que o ser humano é, sobretudo, racional. Isso vem de uma grande influência, por exemplo, de René Descartes. Depois, no século XVIII, outros filósofos vão vir, a partir dessa reflexão, construir, então, né, o iluminismo. Bom, por que eu estou falando isso? Porque o século XIX, inchados da lógica do iluminismo, começa a surgir um outro movimento que é quase que um contraponto. É um movimento artístico, que é o romantismo alemão, mas que tem também um movimento filosófico, que é o idealismo alemão. E o idealismo alemão vai se contrapor profundamente à ideia da razão, ao iluminismo. E apesar de o nome ser idealismo alemão, eles partem do princípio de que há algo anterior à razão e mais essencial ainda no ser humano, que a gente pode chamar de desejo, a gente pode chamar de vontade, como alguns vão dizer, como Schopenhauer, por exemplo, que é um filósofo do idealismo alemão, talvez o mais expoente aí do pensamento do idealismo alemão. E a ideia das paixões, a ideia dessa coisa que vai tomar forma, por exemplo, na psicanálise do inconsciente, de uma coisa que não é racional e que é muito mais forte, né? Nietzsche vai dizer alguma coisa também sobre isso, com a sua vontade de potência, com a exaltação daquilo que é, digamos assim, anterior à razão, mais forte do que ela. E aí vai surgir uma reflexão a partir disso da ideia dos sentimentos humanos,
das emoções humanas. Isso vai estar, sobretudo, nas artes, mas também vai ser discutido filosoficamente. Por que eu estou falando isso? Porque o Kierkegaard, no século XIX, ele vai trazer esse conceito de angústia, que é um conceito central na filosofia existencial. Porém, diferente dos filósofos do idealismo alemão, ele não traz essa experimentação, digamos assim, de sentimento, a angústia, como uma coisa atrelada a uma interioridade humana, a uma condição já dada desde o nascimento. O diferencial do Kierkegaard é que ele vai colocar a angústia como uma experimentação da existência. Ele vai colocar a angústia como uma experimentação diante das escolhas que precisamos fazer, das decisões que precisamos ter. E isso nos faz nos encontrarmos com a liberdade e a angústia, digamos assim, a vertigem da liberdade. Bom, então o que o Kierkegaard traz de essencial e de importante para a filosofia existencial, que isso sim é uma discussão nova, é colocar a experimentação dos sentimentos, das emoções humanas, como uma experimentação diante da existência. É diante das escolhas que vai aparecer, digamos assim, então, a angústia. Para falar um pouquinho mais rapidamente sobre o Kierkegaard e entendê-lo, porque essa é a nossa ideia, já que ele foi um filósofo que influenciou significativamente Jean-Paul Sartre, a gente precisa entender que o Kierkegaard vai ressaltar a ideia do que ele vai chamar de instante. O que é um instante? Instante é o momento da escolha, é o momento da decisão no mundo. E que a vida é feita desses constantes instantes, dessas constantes escolhas, e viver essas escolhas, ter que decidir, isso é que é angustiante, porque toda escolha feita, o que vai dizer que é um salto, ele vai chamar de salto de fé, ou salto na fé. E essa escolha feita, que é um salto, porque não sabemos exatamente onde vai dar, é uma escolha em que a gente, ao fazer, ao ter que fazer, nós sempre nos angustiamos, dependendo da escolha, mais ou menos, mas nós sempre nos angustiamos. E essa angústia ela é vivida, experimentada por nós, e ele vai dizer que a angústia é a angústia da existência. A existência é feita de escolhas das quais a gente nem sabe direito onde nós vamos parar com as escolhas que nós acabamos tendo, mas precisamos escolher porque a vida é feita assim, e escolher é angustiante. E para se livrar da angústia, para resolver-se com a angústia, nós adotamos 3 caminhos, vai dizer o Kierkegaard. O primeiro dele é o que ele vai chamar de estágio estético, que é a tentativa de aniquilar a angústia no entregar-se para as paixões do mundo, para não refletir, para não pensar a médio prazo, nem a longo prazo, para simplesmente viver o momento, o aqui e o agora, sem sequer se incomodar com mais nada e se deixar levar pelos prazeres deste mundo e por aquilo que o mundo oferece enquanto prazer, para anestesiar nossa alma e não ter que lidar com as escolhas que temos que fazer e as suas consequências. Porém, vai dizer o Kierkegaard, que isso não funciona, porque a gente não consegue aliviar a angústia tentando fazer desse modo. Ele mesmo teve, num dado momento da sua vida, uma vida bastante boêmia, buscando exatamente isso, e entende que não é possível que a gente consiga resolver a angústia a partir daí. E aí nós tentamos também de um outro modo que ele vai chamar de estágio ético, que é pensar a médio prazo, pensar a longo prazo, se responsabilizar pela vida. A lógica da moral, da responsabilidade, de que assim a gente pode aliviar a angústia porque nós estamos pensando melhor a própria existência, mas com o fardo, com o peso dela. Ele vai chegar a dizer, inclusive, que a vida religiosa, com seus ritos, está nesse estágio que ele chama de ético. E mesmo assim a gente não consegue resolver a angústia. A angústia só é resolvida, vai dizer o Kierkegaard, no que ele vai chamar de estágio religioso. E religioso, para o Kierkegaard, é algo para além da liturgia, para além dos cultos e das cerimônias religiosas e dos ritos religiosos. É se encontrar com o absoluto, e Deus para ele é isso, um absoluto. E aí sim nós conseguimos nos descansar, nós conseguimos descansar a angústia nesse encontro com o que ele vai chamar de Deus, que ele pensa Deus um pouco diferente
da ideia religiosa de Deus. Não é um Deus da moral, é um Deus que está além disso. Kierkegaard, como um filósofo cristão, né, que vem de uma origem luterana, ele vai entender a existência sem deixar de considerar a relação com Deus. Então, é importante que a gente saiba, porque Sartre, por exemplo, que é um filósofo considerado, ele se diz ateu, e claro que é preciso entender o ateísmo do Sartre, chegaremos lá, mas o Kierkegaard, ele lança as bases da filosofia existencial, trazendo discussões sobre a existência. Algumas delas eu coloquei aqui e outras também, mas que vejam um filósofo como Sartre ou como Heidegger, que é um filósofo alemão, também um filósofo que não é um adepto do cristianismo, mas entende a relevância e a importância de Kierkegaard. Não é? Mesmo não sendo filósofos que seguem a religiosidade cristã, mas eles se debruçam profundamente sobre Kierkegaard para entender aquilo que Kierkegaard trouxe. E aí eu acho que um grande exemplo é que na filosofia, nos grandes conceitos, ser ateu, ser religioso, ser de uma religiosidade, isso não interfere nos grandes pensadores. É preciso entender que quando se fala de grandes pensadores, a religiosidade ou não religiosidade não é o centro aqui a ser discutido. Então, é interessante que a gente entenda um pouquinho do Kierkegaard. Hoje tem propostas de clínica, inclusive, né, existencial, baseadas nas ideias do Kierkegaard, mas o que nós estamos dizendo aqui é que Kierkegaard, como o primeiro filósofo existencial, é uma grande influência para os outros que vêm depois, sobretudo o Heidegger e o Sartre no final do século XIX, no início do século XX. Você gostou do nosso vídeo? Né? Lhe chamou a atenção? Eu vou trazer sempre vídeos de conteúdos aqui de psicologia existencial para você e eu espero que você tenha gostado. E se gostou, se inscreve no canal, você compartilha, curte, comenta para a gente poder fazer aqui vídeos legais em relação à psicologia existencial. Um grande abraço e até a nossa próxima semana com mais vídeos por aqui.